passamos à terceira, que eu vou abrir aqui agora no meu tablet, que será um pedido de relaxamento de prisão, tá? Dessa vez eu vou, de forma sucinta, eu vou ler o enunciado, tá? Que eu acho, salvo engano, ele não é um enunciado muito grande. Apolo Fadipense, né? Muito bem. Deixa eu abrir um pouco mais, para enxergar, né? Bom, vamos lá. No dia 11 de março de 2018, após ingerir 1 litro de uísque na sede de sua fazenda, novamente ele, Apolo Fadipense, pegou sua caminhonete e passou a conduzi-la ao longo da estrada que corta a sua propriedade rural. Após percorrer cerca de 2 quilômetros na estrada, que estava absolutamente deserta, Apolo Fadipense foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar, que lá estava a fim de procurar um indivíduo que tinha fugido de um presídio localizado nas mediações. Abordado pelos policiais, Apolo Fadipense saiu de seu veículo, cambaleando e exalando forte odor de álcool, oportunidade em que, de maneira incisiva, os policiais lhe compeliram a realizar um teste de alcoolemia, bafômetro, em aparelho de ar alveolar. Realizado o teste, foi constatado que Apolo tinha concentração de álcool de 1 mg por litro de ar expelido pelos pulmões, razão pela qual os policiais o conduziram à unidade de polícia judiciária, onde foi lavrado o APF pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, combinado com o artigo 2º, inciso 2, do Decreto 6488 de 2008, sendo-lhe negado, no referido ao APF, o direito de entrevistar-se com seus advogados ou com seus familiares. 5 dias após a lavratura do APF, em razão de Apolo ter permanecido encarcerado na delegacia de polícia, você é procurado pela família do preso, sob protestos de que não conseguiam vê-lo e de que o delegado não comunicara o fato ao juízo competente, tampouco à Defensoria Pública. Com base somente nessas informações nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, na qualidade de advogado de Apolo Fadipense, redige a peça cabível, inclusive exclusiva de advogado, no que tange à liberdade de seu cliente, questionando em juízo eventuais ilegalidades praticadas pela autoridade policial, alegando, para tanto, toda a matéria de direito pertinente ao caso. Muito bem. Como é que você vai identificar o relaxamento de prisão, habeas corpus, pedido de revogação de prisão preventiva, como é que você vai pedido de liberdade provisória? No caso aqui, você está diante de uma prisão ilegal. Se a prisão é ilegal, você está em primeiro grau de jurisdição, você vai pedir o relaxamento da prisão. Existe um pedido específico, que é o relaxamento da prisão. Então, essa é a nossa peça, e você identifica essa peça a partir do momento que você verifica a ilegalidade da prisão, tá? E a gente vai ver onde é que está essa ilegalidade, mas antes a gente vai ver como é que a gente vai dirigir essa peça processual. Muito bem, o seu endereçamento vai ser a uma das varas criminais da comarca de Coronel Fabriciano, tá? Por quê? Porque o fato se deu pelo nosso enunciado, salvo engano, em Coronel Fabriciano. Bom, pelo menos, depois você confere no enunciado para mim. Eu acho que não é em Coronel Fabriciano. Enfim, não fala comarca. Se não fala comarca, desconsidera o Fabriciano e você deixa a comarca em aberto. Você coloca só comarca, tá? Acho que veio por engano ali. Depois vocês conferem para mim. De qualquer forma, você tem que dirigir a uma das varas criminais. Por quê? Porque ainda não existe ação penal. O seu cliente foi preso e ainda não existe oferecimento da denúncia sequer. Houve ainda a abertura e instauração de inquérito policial. Então, o seu pedido é um pedido extra processual, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Vai dirigir a sua peça
a uma das varas criminais da comarca em questão. Você vai trazer o número do APF, tá? Que é o auto de prisão em flagrante delito, e vai qualificar o seu cliente. Ainda não existe, como nos outros casos, a qualificação dele, o processo ainda não foi instaurado. Então vejam, Apolo Fadipense, você vai trazer daquela maneira nacionalidade, estado civil, profissão, identidade civil, CPF e endereço domiciliar. Você vai identificar o seu cliente, tá? Apolo Fadipense. Por seu advogado, que esta subscreve. Não traga nenhum dado, não invente dados. Traga daquela maneira, coloque entre parênteses a informação que deveria estar naquele momento. Por seu advogado, que a esta subscreve, procuração anexa, ainda não existe representação, né, dentro do processo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para requerer o relaxamento de prisão que tem base constitucional, com fulcro no artigo, tem nono ali, mas você exclui um, no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, ou o artigo 310, inciso 1 do CPP. Lembrando que esse dispositivo, ele é posterior a essa prova, mas mesmo assim você pode utilizar, pode passar adiante. E aí, nesse caso aqui, é imprescindível que você traga os fatos. Mesmo que você saiba que dentro da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, os fatos não valem um ponto, você pode preferir, eu trouxe porque eu acho mais adequado, mais coerente, mas em termos de prova, você pode trazer essa narrativa fática aqui e entrelaçar com os fundamentos jurídicos lá nos fundamentos e trazer uma mera menção aos fatos para você não perder tempo. E aí eu trouxe todo o enunciado. No dia 11 de março eu conto a historinha toda para vocês, para demonstrar logo em seguida, pode passar, o direito. Então, de início, ab início, diante da coação exercida pelos policiais, essa coação foi ilegal, ao obrigar que o requerente à realização de testes de alcoolemia, é imperiosa, então, a declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque houve coação e ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, você o primeiro dos seus argumentos que refletem a ilegalidade do APF é a conduta dos policiais em coagir o seu cliente a soprar o bafômetro. Tá? Ele não poderia ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Em seguida, essa prova foi ilícita. Primeiro houve a coação a produzir prova contra si mesmo, o que não pode ser aceito pelo ordenamento jurídico. E, em segundo lugar, essa mesma prova ela foi obrigada, o seu cliente foi obrigado a produzi-la, tá certo? Então, essa prova é ilícita em razão da colheita forçada dessa prova. Então, primeiro, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Em segundo lugar, ele foi forçado a fazê-lo. Bom, e aí, outra nulidade do APF que a gente verifica é a ausência de possibilitação de comunicação do seu cliente, aliás, desculpe, é a ausência de comunicação do APF à autoridade judiciária, ao Ministério Público e à Defensoria, ou à Defensoria Pública ou advogado, tá? É o que está disposto, em 24 horas é o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 306 do CPP. Tá? Então, quando foi lavrado o APF, a Lei Processual Penal prevê o prazo de 24 horas para que este APF seja apresentado à autoridade competente, à autoridade judiciária competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para que se decida a respeito do flagrante. Ou o juízo criminal vai relaxar o flagrante, ou ele vai decretar a preventiva. Se ele vai relaxar, se ele considerar que a prisão é ilegal, ele vai decretar a preventiva, caso haja a possibilidade de cumprimento o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP. O juiz também, obviamente, em caso da prisão ter sido legal e não havendo possibilidade de prisão preventiva, ele pode também conceder a liberdade provisória, mas isso é uma outra história. E, ao final, o último dos argumentos, houve a negativa de exercer o direito de entrevistar-se com os advogados e os familiares, que é um direito que é garantido tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá?
Então, esse direito foi violado pelos agentes públicos, pelos policiais, por ocasião do flagrante. Então, nós temos 4 argumentos. O primeiro deles, a violação ao direito de não autoincriminação. O segundo deles, a colheita de prova forçada. O terceiro deles, a nulidade em razão do não respeito à comunicação à autoridade judiciária, ao MP e à Defensoria Pública, no prazo de 24 horas. E, por fim, o último dos argumentos sobre a nulidade por ilegalidade será a não observância do direito de o réu, no caso aqui não é nem réu ainda, né? O preso de se entrevistar com seus advogados e de comunicar com seus familiares, o que é reservado tanto pela Constituição como pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, em seguida, a gente passa para o pedido para a gente finalizar a nossa peça. Obviamente, você vai requerer o relaxamento da prisão e a consequente expedição do alvará de soltura. E vai juntar todos os documentos que você reputar necessários a esse pedido, que tem ampla cognição, pelo menos no que tange à ilegalidade da prisão aventada. Ok? Muito bem, eu quero agradecer a todos. O nosso objetivo era trazer em poucos minutos, eu tentei condensar o mais rápido possível o estudo da resposta à acusação dos memoriais do pedido de relaxamento de prisão. Muito obrigado, um bom dia para vocês, fiquem com Deus, um grande beijo.